Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Esse programa que é dedicado a você jovem, você que quer aprender o caminho certo, você que quer encontrar um grupo que vai te ajudar, onde você vai poder mostrar os seus talentos, e você que quer também receber uma ajuda, porque hoje em dia a gente sabe que os jovens têm passado por muitos problemas, muitas dificuldades e às vezes ninguém para ajudá-los. Pessoas que não entendem, não é verdade? Pessoas que não sabem como ajudá-los. É por isso que a gente está aqui, compartilhando com você histórias de jovens que chegaram até o Força Jovem Universal e tiveram uma transformação de vida, como é o caso do Diego e da Rosana, que estão aqui com a gente hoje. Então faz o seguinte, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta para ouvir o que eles têm para falar. Vou perguntar para eles como que era a vida deles antes de chegar no Força Jovem, como que chegaram e o que aconteceu depois. Então você não pode perder, tá bom? Segura com a gente aí um pouquinho que a gente já volta já já. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. São 9 projetos para atender às necessidades da juventude de hoje. Oficinas, aulas, ensinamentos, esportes, dança, música, noites em claro mesmo. Se conectando com Deus. Eventos que não acabam mais. Claro, nunca deixamos de estender uma mão amiga àqueles que precisam. Somos mais de 200 mil jovens espalhados por todo o Brasil. Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Figueiredo, Rondônia, Roraima, FJU Gaúcha, Santa Catarina! E aí, não podia faltar São Paulo, né? Cadê a galera de São Paulo? Estamos só aqui não. O FJU está espalhado pelo mundo inteiro. In the world, here the YPG USA is Getting United! E cada um com uma história diferente, mas todos unidos por uma só causa. Com 12 comecei a fumar maconha, com 14 eu tava baforando lança. Fui expulso várias vezes da sala de aula,
matava a aula para beber. Via as pessoas se cortando e aí eu comecei a me cortar também. Eu sofri um abuso e eu tinha muitos complexos dentro de mim. Eu me sentia vazia, eu chorava muito e minha mãe ela tentava preencher isso me dando coisas. Só que isso não resolvia. As minhas amizades me zoavam, fazia bullying comigo. Com uns 4 anos de idade, eu comecei a ser abusada. Eu me lancei de uma laje de 4 metros, fui entubado, desenganado pelos médicos. Uma vez que eu tentei me suicidar. Onde que me apresentaram a cocaína. Foi o ano que eu fui preso. Eu não comia, não bebia nada, só saía para tomar banho, porque no momento que eu tomava banho, eu sentia que minha alma aliviava. E conheci a cocaína. Eu acabei tendo um começo de uma overdose. Que usuário da maconha, todo dia, todo instante, tinha que fumar maconha, para comer maconha, para dormir maconha. Quando acordar, a primeira coisa que vinha na cabeça é fumar maconha. Comecei a desenvolver quadro de ansiedade. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? Eu encontrei amigos de verdade. No Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Então me ajuda muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Com certeza. Fui muito acolhido pelo Força Jovem. Muito. Passei a desenvolver meu talento. Muito. Através disso tudo, eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através do Força Jovem que eu conheci a Deus. Por isso, hoje queremos agradecer a todos aqueles que têm sido parte desse lindo projeto. E isso, claro, inclui você. Valeu, galera! Muito obrigado! E se preparem, porque em 2024 vem muito mais por aí! Voltamos com a live FJU. Vamos lá, então eu vou começar com a Rosana, que está aqui com a gente. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Tá com bispo. quantos anos hoje? Eu tenho 21 anos, bispo. 21 anos. Você está no Força Jovem há quanto tempo? Força Jovem, tô 2 anos e 9 meses. Mais 2 anos e 9 meses. Você é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou do Ceará, bispo. Do Ceará. Aí veio pra cá com quantos anos? Eu vim pra cá, eu tinha 16 anos. Né, E veio por quê? Minha irmã, ela estava trabalhando e ela não tinha tempo para cuidar do meu sobrinho. Então ela me trouxe para cá junto com o esposo dela para eu cuidar do meu sobrinho. E como é que era a vida lá no Ceará? No Ceará, bispo, era uma vida muito... As pessoas falam pacata, né? Muito tranquilo. Lá Você é de Fortaleza ou do interior? Eu sou do interior. Próximo de Jericoacoara até. Mas lá é muito tranquilo. Não tem toda essa movimentação aqui de São Paulo. Se você não tiver na cidade mesmo de Fortaleza, o restante de onde eu moro, por exemplo, não tem muita coisa para fazer, não. Você vai na pracinha e volta para casa e é tudo que tem que fazer lá. E como é que era a sua vida lá, até você chegar aqui em São Paulo? Problemas ou não? Bispo, para quem olhava de fora, não. Para quem olhava de fora, era tudo mil maravilhas. Mas eu sabia o que eu vivia, né? Quem olhava para mim falava assim, poxa, essa menina não tem problema nenhum, porque eu era muito feliz. Eu era a pessoa mais alegre que eu conhecia, sorridente. Só que dentro de mim existia um vazio muito grande, né? Eu era a pessoa que eu gostava muito de ficar no escuro. Eu me sentia bem em ficar sozinha no escuro, né? Minha família, ela sempre foi muito bem estruturada, aparentemente. Eu olhava para o casamento dos meus pais e eu admirava muito, porque quando eu olhava para o casamento dos pais dos meus amigos, eu via muita traição. Né? Já com os meus pais, não. Só que numa conversa que a minha mãe estava tendo com umas amigas e familiares, eu descobri que meu pai tinha traído a minha mãe. E aí eu me decepcionei com meu pai, né? E eu acabei me decepcionando com todos os homens também. Eu disse para mim mesma, ali começou a surgir um pensamento feminista, eu disse para mim mesma que eu jamais ia me submeter a homem nenhum. Por quê? Porque eu via a minha mãe sendo submissa ao meu pai, mesmo ela sabendo daquela traição, mesmo ela sabendo do que ele tinha feito. E mesmo assim, ela tinha um caráter exemplar, ela nunca brigava com meu pai na frente da gente.
né? Nunca brigou, eles também... Depois dessa situação, meu pai até se arrependeu, assim, mas aquilo me marcou de tal maneira que eu não conseguia mais olhar para ele como antes. Antes ele era o meu herói, só que agora ele tinha virado como se fosse um vilão, porque eu olhava para ele e eu via que era da mesma forma como os pais dos meus amigos. E aí, um conhecido da família, né, se mudou para a cidade onde a gente morava e começou a se aproximar de mim. Ele era amigo do meu irmão e ele falava para mim que ele me considerava como se fosse a irmãzinha dele também. E ele me dava presente, queria sempre que eu ficasse próxima dele. A ponto de, bispo, ele teve uma situação que ele ficou com febre, e a esposa dele veio até mim e falou assim, vai lá visitar ele, vai lá ver ele, porque ele está sentindo muito sua falta. E eu não queria aquilo, não queria, eu me sentia muito constrangida, muito desconfortável. Só que eu fui, acabei indo, e foi quando ele me forçou, aí ele me deu um selinho, ele me forçou a dar um selinho nele. Depois daquela situação, aí que eu me fechei mais ainda. Se eu já enxergava os homens daquela forma, aí que eu fiquei mais feminista, aí que eu fiquei mais revoltada. Foi quando, mais ou menos uns 14 anos, eu me envolvi com a bebida. Tanto para apagar aquela situação, para me distanciar daquele conflito que eu estava vivendo, quanto para socializar, porque era sobre isso que os meus amigos estavam falando agora. Era aquilo que era o movimento, a curtição deles. E para estar ali envolvida, eu também fazia. Eu bebia, ponto de vomitar, assim, na frente da igreja que eu frequentava. Aí, com todas essas situações e as conversas que a gente tinha, por eu gostar muito de filme romântico, de romance, quando chegava naquelas cenas mais quentes, eu queria saber o que tinha ali por trás, eu queria saber o que acontecia, principalmente por causa das novelas que eu assistia, que, embora não aparecesse todas as cenas, tinham sempre aquelas que eram mais intensas, e aquilo me chamava muito a minha atenção, o que me levou a assistir pornografia. E aí eu fiquei viciada, eu não conseguia parar. Quando eu assisti pela primeira vez, eu até falei com Deus, eu pedi a Deus para tirar aquilo de mim. Só que eu falava, não vou fazer de novo. Só que eu não conseguia, era muito mais forte que eu. E por conta da pornografia, eu comecei a enxergar as pessoas não mais com bons olhos. Eu olhava para elas e tudo que eu via era a mesma forma como as pessoas que estavam naqueles vídeos. Eu não conseguia mais ter bons olhos com as pessoas. Foi quando eu comecei também a ter conflitos com a minha sexualidade, né? Foi quando eu vi que a minha irmã, né, me chamou para vir aqui para São Paulo para cuidar do meu sobrinho, e eu vim. E aí mudou o meu ciclo de amizade. E se lá no Ceará, que é mais conservador, eu já estava com aqueles conflitos, quando eu cheguei aqui em São Paulo foi pior ainda, porque quem me recepcionou na escola, quem que estava ali próxima de mim nos grupinhos, eram exatamente essas pessoas que defendiam o movimento LGBT, que eram feministas e que estavam ali, passaram também pelas mesmas coisas que eu, pelas histórias que eles contavam. E aí eu me identifiquei. Eu falei assim, poxa, se eles são assim, então eu também sou por causa disso. E eu comecei, aquilo que era só uma ideia na minha cabeça, eu comecei a ter como real, como verdadeiro. Então, eu comecei a viver aquilo também, né? Para mim, eu também fazia parte daquele movimento. E aí foi quando eu conheci, começou a pandemia, né? Começou a pandemia e aí foi pro EAD. A escola, acabei finalizando a escola EAD, então não tinha mais acesso àqueles amigos, não tive tanto contato com eles. Mas pelo celular continuava a mesma coisa, tanto a pornografia, né, que começou no Ceará, mas também se estendeu para cá, quanto os joguinhos no celular, que também jogava junto com eles e que eles também defendiam o movimento. Então, mesmo ali no joguinho, mesmo não estando com eles presente ali, a gente continuava com as mesmas conversas. E aí, quando estava na pandemia, eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu conheci um obreiro lá. Na verdade, quando eu fui começar a trabalhar, minha irmã até falou assim, tem um rapaz lá que ele fala muito de Jesus, mas assim, não fica chateada com ele não, deixa ele falar, tá bom? E aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E aí, quando eu cheguei lá, ele começou a falar de Jesus pra mim. Só que ele não falava de Jesus
de uma forma muito religiosa, não. Ele falava de um Jesus que transformava, de um Jesus transformador. E como eu queria empreender naquela época, ele começou a me falar sobre empreendedorismo e tudo mais, me ensinou até algumas coisas. E ele me fez um convite para vir aqui no Templo de Salomão. Perguntou se eu conhecia, eu falei, o que é Templo de Salomão? Embora o Templo de Salomão então é grande, mas eu não conhecia. E ele me convidou para vir. Eu vim com a esposa dele e algumas pessoas do trabalho também. Aí foi quando eu vim no templo, foi no domingo. Aí o bispo estava dando uma palavra que falava sobre Pedro, né? Sobre Pedro andar sobre as águas. E ele falou assim, o bispo falou assim que Pedro só afundou porque ele parou de olhar para Jesus. Conta que ele olhou para a situação, ele afundou. E aquilo ficou em mim. Eu falei assim, poxa, que bacana, olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E aí ficou aquilo. Quando foi no outro dia, ele falou assim, olha, sua semana vai ser totalmente diferente. Depois eu vou te perguntar. E realmente foi. E aí ele foi e pesquisou a Igreja Universal mais próxima de mim. Ele falou assim, agora você vai. Eu falei assim, não tem uma igreja perto de mim, não. Não tem, não. Aí ele falou, não, tem sim, vou. E ele pesquisou. E aí tinha, do lado da minha casa, que eu nunca tinha visto. Que era pequenininha, mas assim, eu fui bem acolhida lá. Ninguém perguntou o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, de que religião que eu era. Não, eles só me acolheram. Me acolheram de tal forma que eu pensava assim, poxa, existe isso? Existe alguém olhar para você sem te julgar? E eu comecei a ir na igreja, frequentar. Foi quando, como eu trabalhava no período da noite, eu não conseguia ir de manhã. Então o obreiro, ele trocou o horário comigo, a folga dele comigo. Eu meio que forçada assim, eu falei assim, não sei se eu quero. Porque eu ia mais para agradar do que, poxa, eu quero realmente conhecer a Deus. Só que eu tinha aquela vontade de mudança, porque eu sabia o que eu sofria, eu sabia o que eu passava, né? Os pensamentos que eu tinha, até mesmo as frustrações que eu tinha. Foi quando eu fui na igreja numa quarta-feira à noite. E aí eu tive o meu encontro com Deus. Quando foi na hora da busca, até eu não consegui buscar, porque eu me sentia suja. O pastor falava, fala aí com Deus, busca a Deus, pede para Ele morar em você. Eu falava para mim mesma, como é que eu vou pedir para Deus morar dentro de mim se eu sou suja? Ele é santo. Se Deus é santo, Ele não vai querer morar dentro de mim. E ali eu senti vergonha de quem eu era, senti vergonha das coisas que eu fazia. E Deus falou comigo. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu falei assim, para mim mesma, poxa, Deus fala com as pessoas de verdade. Eu achava que isso era só porque as pessoas falavam mesmo, só como uma maneira mais religiosa, mas não, Deus falou comigo. E a partir daquele momento, eu quis ser diferente, eu quis fazer diferente. A partir dali eu já não assistia mais pornografia, eu já não enxergava o meu pai como uma pessoa ruim, né? Eu parei de seguir todos os canais do YouTube que eu seguia, que eram de movimentos LGBT, no Instagram também, eu dessegui tudo. E a partir dali, eu queria ser uma pessoa diferente. Claro, não foi do nada, foi um processo, mas ali foi um passo muito grande para mim. Aí eu fui buscando, querendo saber mais de Deus, quis saber mais de Deus, fui orientada, só que a minha mãe ficou doente. E aí eu tive que, como eu era a única das minhas irmãs que era solteira e que podia viajar, eu fui para lá. Então minha mãe ficou doente, foi para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu comecei a usar a fé também. E através da minha fé e da fé dela, ela foi curada. Quando eu cheguei lá no Ceará, eu fui muito acolhida, porque assim, eu estava aqui na igreja, né? Só que quando eu cheguei no Ceará, eu falava assim, aqui não vai ter igreja. Só que eu fui orientada, falou, busca a igreja aí mais próxima. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o pastor falou foi assim, você estava frequentando? Eu falei, sim, senhor. E como que está sua mãe? Né, ele me ensinou o que eu podia fazer usando a minha fé. E ele falou assim, o que você precisar, conta com a gente. Você tem onde dormir? Você tem o que comer? Aí eu falei assim, meu Deus, é uma família. E aí, eu usando a minha fé, minha mãe foi curada e eu voltei.
Na verdade, a minha mãe foi curada e aí eu falava assim, poxa, eu tenho que falar para as pessoas de Jesus. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Só que aí eu comentei isso com o obreiro, ele falou assim para mim, né? Ele falou assim, que bacana isso, mas e você? Você quer falar de Jesus para as outras pessoas? Quer salvar as outras pessoas? Mas e você? Tá salva? Porque o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E aquilo ficou dentro de mim, me baqueou. Eu falei assim, poxa, o obreiro não tá vendo que eu quero falar de Jesus para as pessoas? Só que aquilo me foi um alerta também, porque realmente o que adiantava ter tido tantas mudanças na minha vida, mas eu não tinha o Espírito Santo. Foi quando eu voltei para São Paulo e aí estava na Fogueira Santa, na Fogueira Santa de Israel. E emendou logo o jejum de Daniel. E aí no primeiro dia do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. Foi numa vigília e aí, a partir daquele dia, eu fui verdadeiramente feliz. Se antes eu tinha visto mudanças do meu encontro com Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, a minha vida se transformou. Ali sim, eu falei assim, poxa, agora eu posso falar de Jesus, mas com convicção, porque Ele está dentro de mim. A partir dali teve uma transformação, eu não era mais a mesma pessoa. Dentro de mim, eu tinha certeza que Deus era comigo. Não porque eu senti, mas por conta da certeza que Deus me confirmou que eu era filha dele. E aí, a partir daquele dia, até a minha visão de querer empreender mudou. Eu falei assim, não quero mais empreender, não. Eu quero falar de Jesus. Eu quero levar isso que eu tenho para as outras pessoas. Isso faz quanto tempo? Isso, 2020, 2021, 2022, dá 1 ano e 9 meses, mais ou menos isso? 1 ano e 9 meses. E quando você entrou no Força Jovem, como é que foi? Quando eu cheguei na igreja, como eu ia de manhã, então não tinha tantos jovens. Só que quando eu ia no domingo, a obreira sempre vinha falar comigo e ela falou sobre Força Jovem. Só que como eu trabalhava à noite, no domingo, não conseguia ir, porque era no domingo, 4 horas da tarde, e eu não conseguia ir. Aí, quando eu conseguia ir, eu me aproximei das pessoas. Além da orientação que eu recebia, lá eles me acolheram de uma forma que eu não queria mais voltar para aquela vida. A vida que eu tinha, as coisas que eu fazia. Não, eu queria aquela coisa nova. Força Jovem me ajudou muito, porque eu me senti muito acolhida. Eu fui muito acolhida e não julgada, como o mundo me julgava. Embora eu tentasse dizer que me ajudava. Hoje você trabalha, estuda, faz o quê? Hoje eu sou gerente de uma lanchonete, né? Deus tem me abençoado, graças a Deus. E a minha visão é o altar, bispo. Eu lembro até uma vigília que o senhor fez, que o senhor falou assim que os servos de Deus do altar, né, os homens de Deus, os pastores, as esposas eram a galinha de ovos de ouro de Deus, né? E eu falei assim, poxa, eu quero ser também parte disso. O senhor chamou na frente, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir dali, é isso que eu quero levar a palavra de Deus. Você participa do Força Jovem onde? Está em qual igreja? Eu participo na igreja de Americanópolis. Americanópolis? Sim, Bloco Sul. Bloco Sul aqui. Sim, senhor. Qual o dia do encontro jovem lá? É no domingo, 3h30 da tarde. Sabe o endereço lá? Avenida Engenheiro Armando de Arruda, 5838. Agora, você estava falando das influências, né? Eu estava ouvindo você falar. Você vê como que isso acontece muito com os jovens de hoje. Por exemplo, você veio para cá, você começou a andar com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas começaram a colocar coisas na sua cabeça, fazendo você olhar o mundo de uma forma diferente. Você falou das novelas, sim, né? Senhor. Olha o perigo das novelas, olha só. Perigo das novelas aí. Você tem que ter muito cuidado. As novelas bíblicas, não. As novelas bíblicas influenciam para o bem. Mas olha as outras novelas. Tem gente que diz assim, vocês são muito radicais, não tem problema nenhum. Foram as cenas nas novelas, sim, senhor, que é liberada para todo mundo, que começaram a induzir você à pornografia. Sim, senhor. Porque eu vi aquelas cenas e, tipo assim, não eram cenas que eram censuradas, né? A maioria delas iriam até um certo ponto, que realmente eu ficava assim, ó. Puxa, o que vem depois disso? Que era uma coisa que você não tinha isso antes. Não, senhor. Foi a novela que trouxe isso para você. Sim, senhor.
Pois é. Olha só o perigo dessas novelas. Tem gente que fala assim, não tem problema, é arte, coisa bonita, é para ver mesmo. Tá aí. Olha o perigo. Se eu fosse pai, eu não ia deixar meus filhos assistirem, não. Mas é claro, cada um faz o que quiser. Se eu fosse jovem, eu também não ia ficar assistindo essas besteiras, não, porque não tem nada para dar, não ajuda em nada, só prejudica. Então você você ficou viciado em pornografia. Sim, mudou a sua mente, você olhava para as pessoas de uma forma impura por causa das novelas que você assistia. Sim. Eu ficava até constrangida em olhar para as pessoas, porque era inconsciente, não era algo que eu olhava e eu parava para pensar. E essa é a ideia, né? A ideia de quem faz as novelas é exatamente essa. A ideia, a mente por trás daquilo ali, que é justamente semear esse tipo de pensamento nas pessoas, principalmente nos jovens. Você era uma adolescente. Sim, senhor. Né? Mas a gente vê também o poder da influência boa, sim, senhor. Que foi o rapaz lá no seu trabalho. Né? Sim, senhor. Trabalho ou escola? Né? Foi no trabalho. No trabalho. O mais bacana, bispo, é que ele não falou que ele era obreiro, ele não falou que era da igreja, ele simplesmente falava de Jesus. Uhum. E ele falando, eu ficava encantada, porque eu gostava muito das histórias bíblicas, algumas específicas como de Davi e de José. Então ele usou aquilo, ele usou aquela ferramenta que ele sabia que eu ia ficar interessada e ele começou a falar de Jesus para mim. Depois que eu me converti, ele até falou assim para mim, olha só, a sua irmã, sabe o que foi a primeira coisa que a sua irmã falou para mim? Porque lembra que quando eu fui entrar lá no trabalho, a minha irmã falou assim, tem um rapaz lá que fala de Jesus. Ele falou assim, a primeira coisa que sua irmã falou para mim quando você veio para trabalhar aqui foi assim, ela meio que gosta de meninas, então dá uma amenizada com ela. Tá? É, galera. Eu falei assim, sério que ela falou isso? Mas aí Deus, né, através do obreiro, fez uma mudança totalmente radical na minha vida, porque de verdade eu olho para trás e eu não reconheço essa pessoa. É como se fosse não, né? São duas pessoas totalmente diferentes. Exatamente, é isso mesmo. Aquela velha criatura ficou para trás, né? Sim. E ouvindo a sua história, eu me lembro de um encontro jovem que a gente fez, que o tema foi colocando o R na hora certa. Não sei se vocês lembram, mas o tema foi colocando o R na hora certa. Eu falei do influenciador e do influenciado, né? A palavra influenciado, se tiver um R no final, é influenciador. Você tira o R, é influenciado. E você tem que saber o momento em que você tem que ser o influenciado e quando você deve ser o influenciador. Então, eu sempre digo isso, que quando você está numa faculdade, na escola, e pelo mundo afora, você tem que ter cuidado para você não ser influenciado. Você tem que ser um influenciador. Ali você não pode se deixar influenciar por esses pensamentos, por essas ideias, porque senão você vai sofrer. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, aí você tem que tirar o R. Você tem que se deixar influenciar pela palavra de Deus. Então, no seu caso, por exemplo, quando você estava assistindo novela, você não podia ter sido influenciada pela novela, porque te levou ao mal. Mas quando você deu ouvidos ao rapaz falando a palavra de Deus, então ali sim era a hora certa de você ser influenciada, porque ele queria o teu bem, estava fazendo para o teu bem. Se você fosse orgulhosa e debatesse com ele, não quero, o que você pensa, quem você pensa que você é, eu tenho o meu jeito de ser e tal, querendo ser uma influenciadora para com ele, você estaria vivendo a mesma vida até hoje. Sim, né? senhor. Então a gente tem que saber a hora certa, a hora que você deve se sentir influenciado, ser influenciado, que é quando vem a palavra de Deus para a gente. Tem que se humilhar e seguir a direção. Mas fora isso, a palavra do mundo, os ideais desse mundo, não seja influenciado, não. Ali você tem que ser um influenciador. E a gente está aqui para isso, para ajudar você a saber a hora certa, a hora de colocar o R no momento certo, influenciado e influenciador. Se você quiser, participa com a gente de um encontro jovem, lá onde ela participa também, você é convidado. Como é que é o nome do bairro mesmo? É Americanópolis. Americanópolis, aí na zona sul de São Paulo. Você está convidado para estar lá. A Rosana vai estar lá com vocês também.
ou aqui no Templo de Salomão, com a galera do Templo. A gente se reúne aqui na nossa Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia, 499 aqui no Brás, sábado a partir das 16 horas. Você é o nosso convidado, tá bom? A gente vai dar um intervalo rapidinho e a gente já volta para conversar com o Diego. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Os lutadores da FBJJ que estiveram aqui presentes hoje, além de aperfeiçoarem as suas habilidades, receberam orientações do mestre Dan, faixa preta, que veio, através de um seminário, passar a sua vasta experiência. É extraordinário, porque, tipo assim, me tirou do sedentarismo, fez eu entender outras formas de me exercitar, me fez ter vários amigos. Além de exercitar o meu físico, exercito o meu espiritual, o meu psicológico. Então, tipo assim, ele engloba todas as partes. Olha só, todos os Open Match que eu já participei, inclusive esse, é extremamente importante, ainda mais agora com a presença do mestre Indan, né? E como nós viemos um pouco de longe, de Sorocaba, né? Nós viajamos para estar aqui, então, sem sombra de dúvida, é muito gratificante estar aqui, aprender, e a gente também leva isso lá para nossa cidade, quando a gente tem as artes marciais lá, toda a experiência que a gente adquire aqui, a gente transfere para lá também. Está sendo fantástico, né? Eu acho que quando você abre as portas para que pessoas de fora possam conhecer o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho que é realizado aqui, e eles possam estar interagindo com a arte marcial, né? Então vocês estão de parabéns. Tá sendo uma experiência incrível, pretendo vir mais vezes. É bom a gente treinar com pessoas diferentes também, né? Que a gente treina em Sorocaba e lá o projeto está iniciando, então tem menos pessoas do que aqui. Então é uma experiência bacana, pretendo vir todas as vezes que tiver. A experiência que eu tive aqui hoje foi muito boa, uma harmonia boa, né? Um pessoal bem unido. Eu não tenho palavras para você ver a mudança que eles têm de disciplina, respeito ao pai ou mãe. Eu estou muito feliz, espero voltar de novo aqui para fazer outro seminário. Então, a gente tem treinos todos os dias, praticamente, da semana, só que o Open Match, ele é todo o primeiro sábado do mês. O Open Match, que significa tatame aberto, é uma oportunidade de todos os alunos que treinam jiu-jitsu, que são da Força Jovem, e aqueles também que não são, que são convidados, virem trocar experiência no tatame, dividir amizade, troca de conhecimento das técnicas do jiu-jitsu. Então, é um momento que a galera se junta em família para compartilhar aí jiu-jitsu, mas também a palavra de Deus com todo mundo. Então, todo primeiro sábado do mês a gente se reúne. E as portas sempre vão estar abertas para o Senhor, para toda a família da Coab Team também. Que pratica alguma arte marcial ou que parou já tem um tempo, não perca mais tempo e procure o polo da FJU mais próximo a você. Acesse o nosso site, forçajovemuniversal.com, ou descubra mais nas nossas redes sociais, Instagram, @oficialfju, Facebook e YouTube, Força Jovem Universal. E não perca mais tempo, vencer mais que vencedor. Eu não reconhecia mais o meu filho. Devido às mudanças que ele teve de comportamento, de visual. Então, tudo mudou. Nós estávamos ali juntos na igreja, né? Então, era um menino que eu não tinha do que me queixar dele, pois ele estava sempre presente, né, na casa de Deus, né? Cresceu ali da escolinha, depois foi para os adolescentes, foi para o grupo jovem, então eu não tinha por que me preocupar. Não tinha aquela coisa dele ser uma pessoa na igreja e outra pessoa lá fora. O que ele era dentro da igreja, ele era em casa. Quando eu vim me despertar, foi quando eu vi o jeito dele mudar, o jeito dele dentro de casa, né? As músicas, que ele não era de ouvir música do mundo, eu comecei a ver ele ouvir música do mundo.
As idas na igreja começou a diminuir e até que chegou um dia que eu chamei ele para ir para a igreja, ele falou, eu não vou mais. Então, aí esse dia foi muito triste para mim, né, que eu me senti traída por ele. Ele não era de dormir fora de casa. Até então, ele não dormia fora de casa. Então, quando ele chegou a dormir, aí eu vi que a coisa estava piorando mesmo. Aí eu ligava, estou na casa de um amigo, mas está muito tarde, eu vou ficar por aqui. E aí ele começou a chegar no outro dia. Mas eu nunca cheguei, xinguei ele, maltratei ele. Eu ia lá e dava um beijo nele. Eu me despertei. Falei, não, agora é hora de eu lutar por ele. E foi quando todos os propósitos que tinha pela família, era pão, era o óleo, tudo eu estava ali fazendo por ele. E eu chegava e dava para ele. E vinham as especulações das mães que conhecia ele. E o seu filho. E eu falava, não, Deus está cuidando dele. Você tem que chamar ele para vir fazer uma visita. Eu não vou chamar ele para fazer visita. O dia que ele vir vai ser Jesus que vai trazer ele. Mas porque ele vai vir para ficar e não para fazer visita. Né? E até que esse dia chegou, eu cheguei do trabalho, aí mais tarde ele chegou e falou, onde você estava? Eu fui no Força Jovem. Aí depois passou mais uns 15 dias, chegou, mãe, você tem uma Bíblia para você me emprestar? Aí aquilo parece que eu tinha tido um sonho, porque eu esperei por isso tanto esse tempo. Antes dele ir, eu já comecei a ver que alguma coisa já tinha começado a mudar, né? Que Deus já estava trabalhando ali na vida dele. Né, Gregório? Quem te viu, quem te vê. Tudo começou quando eu comecei a olhar para a vida dos meus amigos da escola, que estavam no mundo. E o brilho do mundo me atraiu. Eu me lembro que uma das vezes, eu não tinha saído ainda, não tinha assumido que eu tinha saído, que eu falei para minha mãe, mãe, eu estou indo para uma vigília. E neste dia foi onde eu me joguei no mundo, foi quando nesse dia eu fui numa festa e a partir dali tudo foi do mal ao pior. Tudo que tinha bagunça eu queria estar no meio. Eu só queria conhecer mais do mundo, eu tinha essa sede pelo mundo. Parecia que quanto mais a minha mãe orava, mais eu queria me jogar no mundo, mais eu queria me dar para o mundo. Foi onde eu comecei a beber e numa oportunidade, numa má oportunidade, conheci as drogas. Foi aí que tudo piorou. E a minha rotina era essa, ir para festas, virar noites. O que mais me influenciou a me envolver com as coisas do mundo foram as amizades. Mas o pior disso tudo foi quando eu me tornei essa má influência para outros amigos que eu tinha. Saí bloqueando todos os meus contatos, meus amigos da igreja. Eu não queria contato com ninguém. Eu não queria nem ver pintado de ouro na minha frente. Falava de Força Jovem, eu já saía fora, eu não queria saber de nada. Esse brilho, que eu achava que era um brilho, foi se apagando. Mas só que nada daquilo ali tinha graça para mim. É como se eu estivesse vagando, porque eu chegava nesses lugares, bebia, curtia e não tinha mais graça para mim. Eu não via brilho em nada. Eu me via como se eu estivesse numa sala vazia, escura e sozinho. Eu fui mexer no meu celular e vendo os status ali no WhatsApp, vi uma arte do Encontro Jovem, de um contato, de uma obreira que eu nem sabia que tinha no meu celular. Era uma pessoa que eu nem tinha contato, mas só que estava ali. E eu vi que foi o próprio Deus que colocou aquilo ali na minha frente. Mas só que eu fui e depois disso, eu até virei para esses meus amigos do mundo e falei, eu não vou voltar para a igreja e ser como é que eu era. Quando eu quiser ir uma vez ou outra, mas eu não vou querer aquele compromisso todo que eu tinha. Eu virei para eles e falei isso. Mas com o tempo, eu fui tendo a vontade de ir mais nos encontros jovens. Eu tomei a decisão de realmente me entregar. Eu virei e falei, meu Deus, eu não quero saber mais de nada do mundo, não quero saber mais daquela vida que eu estava vivendo. E quando eu tomei essa decisão de me entregar, foi uma semana muito difícil, porque começaram a aparecer muitas propostas do mundo. Tudo aquilo que eu gostava no mundo começou a aparecer com uma grande facilidade. Eu tomei a decisão, eu me batizei
E a partir daquele momento, todo o contato que eu tinha com o mundo, eu excluí da minha vida. Tudo aquilo que era relacionado ao Gregório do passado morreu. Surgiu a oportunidade de eu ingressar no Projeto MID, que foi um ponto fundamental na minha conversão. Mas só que para mim permanecer, eu sabia que eu precisava receber o Espírito Santo. Eu precisava disso para me permanecer. Eu me lembro até hoje, foi o dia mais marcante da minha vida, que eu acordei, peguei a Bíblia e eu li ali uma passagem de Atos 1:8. E eu orei e falei, Senhor, é isso que eu quero ser essa testemunha. Se eu passei por tudo isso, eu fui lá no mundo, voltei, mas que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome, que eu estou aqui, que eu voltei, que eu venha terminar essa oração com o Teu Espírito. E foi ali no meu quarto mesmo, dobrado nos meus joelhos, quando eu terminei aquela oração, eu tive a certeza do meu batismo com o Espírito Santo. E foi transformador, porque a partir dali a minha mente mudou, tudo mudou. Que eu comecei a ter esse amor pelas almas, ter esse amor de ver a vida das pessoas transformadas. Através desse trabalho, a sua vida pode mudar, pode ser transformada. E hoje é assim, hoje eu posso ajudar outras mães. Aquelas que hoje até perguntam, o que você fez quando você passou por isso? Eu vou lá e falo, eu fiz assim, assim. Aí ela fala, eu vou fazer porque eu estou passando pelo que você passou. Como que é o Gregório hoje? Hoje ele é uma bênção. Hoje é um filho que ele tem carinho nas palavras, você percebe o carinho nas palavras dele. Ele não sai sem me dar bênção, sem me dar um beijo, né? Quando chega, dá bênção. Assim, aquele menino lá do início, hoje ele é esse menino de volta. Deus trouxe ele de volta para mim. Voltamos com a live FJU. Conversar com o Diego, que está aqui com a gente hoje. E aí, Diego, quantos anos você tem hoje? 17 anos. 17 anos. Está no Força Jovem há quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Conta pra gente a tua história aí, lá do começo. Bispo, eu cresci num lar que onde meus pais eles discutiam muito, eram muito agressivos um com o outro. E por conta da bebida, meu pai chegava às noites em casa agressivo, ele brigava com a minha mãe ao ponto de chegar até chutar minha mãe. E aquilo eu fui crescendo uma pessoa muito revoltada. E eu não tinha já nenhum exemplo para seguir. E foi ao ponto que minha mãe e meu pai chegaram a se separaram. Aí eu fiquei com muita raiva da minha mãe, porque eu gostava, ainda que meus pais discutiam, brigavam muito, eu gostava deles juntos. E foi quando minha mãe tomou a decisão de separar do meu pai. E quando eles se separaram, eu ficava muito culpando minha mãe. Eu falava, mãe, por que você se separou do meu pai? Que não sei o quê. Eu ficava culpando ela, falando que ela era a culpada do sofrimento que estávamos passando naquele momento. E aquilo dali foi me deixando cada vez mais triste, ao ponto de ser rebelde, saía às noites, não avisava para minha mãe onde eu ia. E foi ao ponto que meu próprio irmão, ele começou a chamar eu para sair junto com ele. Chamou através das amizades. Seu irmão mais velho? Sim, senhor. O meu irmão mais velho começou a me chamar para fazer besteira. Aí eu comecei a frequentar baladas, lugares que eu nunca tinha ido, por conta que meu pai era muito rígido comigo. E, além de ele beber e fumar, ele falava, se eu ver você fazendo isso, eu vou pegar você, eu vou te bater, eu vou quebrar no meio. E por conta da separação, eu meio que se senti livre. E eu comecei a andar com pessoas mais velhas. E eu já queria se sentir o adulto no meio deles. Então, o que eles faziam, eu também queria fazer. Então, muitas das vezes, eles falavam, vem aqui, vamos beber. Seu pai não está aqui, agora você pode fazer o que quiser. Aí eu comecei a beber. Aí, através da bebida, eu começava a fazer coisa que, quando eu estava sã, eu não fazia. Aí eu começava a ficar com um ali, ficava com outra. E aquilo dali foi deixando eu cada vez mais triste, porque no momento parecia uma alegria. Mas quando eu chegava em casa, eu chorava, ficava
descontando tudo na minha mãe, cada vez mais ficava mais agressivo. E aquilo dali foi deixando eu cada vez mais triste. E ao ponto também de conhecer o narguile. O narguile foi um vício, que foi uma guerra para mim. Por causa que ao ponto de eu passar o dia inteiro fumando aquilo, foi ao ponto de eu ter o sopro no coração. E isso daí fez que, quando eu andasse, corresse bastante, aquilo dali eu ficava muito cansado, ao ponto de perder a respiração. Quando mesmo eu ia jogar bola, ia fazer uma atividade física, isso daí tampava a minha respiração e eu não conseguia respirar. E aquilo foi me prejudicando cada vez mais. E foi também ao ponto que eu conheci a pornografia. Eu fui na casa de um amigo meu e ele estava mexendo no computador. Ele falou assim, olha isso daqui. Você sabia que todos os homens precisam ver isso para sentir prazer, para ter uma experiência antes de se relacionar com alguma mulher? Aí eu perguntei assim, eu não quero ver isso. Ele falou, não, vê isso, você vai ter experiência, pô. Aí quando você tiver relação com alguma mulher, ela não vai ficar, como eu posso dizer, ela não vai ficar falando mal de você depois, falar que você não foi bem naquilo. E eu me senti, aí eu comecei a ver a pornografia e aquilo dali foi um vício profundo, ao ponto que eu, ao olhar para qualquer pessoa na rua, eu imaginava tendo relação sexual com essa pessoa. E nesse período, nesse processo, foi quando eu estava brincando um dia na rua, jogando bola com meus amigos, e um obreiro, ele passou. Ele começou a conversar com a gente, falando do Força Jovem, e que ia ter um campeonato muito top no Projeto Esporte. Aí nós se interessou bastante, meu entendimento se abriu, falando, pô, na igreja também tem futebol. Aí eu conversei com meus amigos, aí eu e meus amigos foram tudo. Aí chegando lá, assim que eu entrei, eu já vi a galera já pulando, cantando, dando muitas risadas. Aí eu falei, pô, peraí, eles são alegres e não precisa de nada que eu faço para ser alegre. Aí foi como no processo da reunião eu fui e conversei com o obreiro. Aí eu falei com o obreiro, eu fui e perguntei para o obreiro, obreiro, uma pregação que o obreiro estava pregando no meio da reunião, ele falou assim, se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser uma pessoa com prazo de validade dentro da igreja. Aí aquilo ficou martelando muito na minha cabeça. Aí foi quando acabou a reunião, eu cheguei até o obreiro e falei, obreiro, quem é esse tal de Espírito Santo aí? Como que faz para ter essa pessoa aí? Porque eu cheguei na igreja, eu vi todo mundo alegre. Eu falei, peraí, eu quero ficar aqui para sempre, eu não quero mais sair. E eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia se afastar da igreja. Eu podia estar lá e todos os domingos participar lá, mas eu não ia permanecer, eu ia sair um dia e nunca mais ia voltar. Aí o obreiro, ele me explicando tudo mais, ele falou, rapaz, você tem que abandonar tudo que você fazia antes. Ele falou para mim começar a frequentar quarta-feira na reunião, sexta-feira também e domingo pela manhã. Essas reuniões você não pode faltar de jeito nenhum. Foi quando eu passei a frequentar quarta-feira, eu entendi, o pastor, através do Espírito Santo, me ensinou a como o plano da salvação, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que abandonar. E eu não gostava de jeito nenhum de ir para a igreja sexta-feira, porque eu via lá os diabos se manifestando, eu ficava com muito medo. E aquilo dali, eu cheguei no obreiro e foi um período que eu fui muito orientado pelo obreiro. Aí eu conversando com o obreiro, ele foi e perguntou assim, e aí, você já foi liberto de alguma coisa? Você já foi liberto do seu passado? Eu falei assim, não, eu ainda pratico algumas coisas. Aí ele falou assim, por que você tá vindo na reunião da sexta-feira? Eu falei, não. Aí ele falou, por que você não tá vindo? Ele falou assim. Aí eu falei para ele que eu tinha medo de se manifestar esses negócios. Aí ele foi e falou assim para mim, rapaz, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar essa decisão de se entregar de fato de verdade, chegar em Deus e falar, aconteça o que acontecer, eu quero sair daqui liberto. Uhum. E foi numa sexta-feira que eu fui,
eu cheguei lá na reunião lá, o pastor falou, você que tem algum problema, algum vício, vem aqui na frente. Aí eu fui. E naquele momento ali, eu não se manifestei, mas eu tinha certeza que dali por diante, quando eu saí da reunião, eu não ia fazer mais nada. Por causa que eu saí leve, parece que tirou um peso das minhas costas. E foi quando começou o processo da minha caminhada na fé. Aí eu comecei a frequentar os domingos pela manhã. Aí eu fui entendendo mais sobre o Espírito Santo. E o pastor, ele foi me orientando também que eu tinha que não só vir na igreja ler a Bíblia, mas também em casa, quando eu não tivesse nada para fazer, separar um momento do dia para ler a Bíblia. E foi quando eu comecei a se interessar cada vez mais. Aí eu já lia a Bíblia em casa, já orava. E uma das coisas também que o obreiro me ensinou foi a jejuar. Porque ele falava, Diego, ainda que você queira se liberto, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer um sacrifíciozinho, sacrificar um pouco para ser liberto. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que tem demônios que saem só através do jejum e da oração. Então tem coisas da minha vida que eu tinha que fazer, eu ia ter que fazer um sacrifício para o quê? Para sair. E foi quando o obreiro ele me orientou isso tudo e falou assim, rapaz, agora você vai para cima, você vem sexta-feira, tudo mais, você não pode faltar. Aí foi quando teve um algo a mais. E nesse dia eu falei, meu pai, eu quero te conhecer, eu quero ter o teu Espírito Santo. Aí eu não tinha o conhecimento que para ter o Espírito Santo eu tinha primeiro ter o quê? Um encontro com Deus. Aí eu lembro nesse dia, nesse algo a mais, que eu estava na oração, eu falei, meu pai, eu reconheço que sou pecador, naquele dia ali, eu se derramei por completo. Aí veio uma paz dentro de mim, eu já sabia quem era Jesus, eu já comecei a ter nojo do pecado depois daquilo outro, e eu pensei que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aí, na minha mente, eu já comecei a pensar, eu recebi o Espírito Santo, eu não preciso fazer mais nada. E aí que foi o meu fundo de poço. Foi quando no processo da minha caminhada na fé, eu comecei a se esfriar, entrar no acomodismo. Foi quando eu já não sabia mais o que fazer, por causa que eu falei, eu pensava assim, eu recebi o Espírito Santo, mas eu nem tinha recebido ainda. Eu tive meu primeiro encontro com Deus. Aí eu pensava assim, se eu tenho o Espírito Santo, já era, eu estou salvo. Aí, nesse processo, eu comecei a voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Eu voltei a ver pornografia novamente e eu ficava se convencendo. Eu ficava, eu já recebi o Espírito Santo, então se eu ver uma pornografia, o Espírito Santo não vai sair de mim. E nem o Espírito Santo eu tinha. Mas eu comecei a se autoconvencer, falando, eu tenho o Espírito Santo, tenho. Aí eu comecei a viver no erro, foi quando o pastor falou assim, se você tem um Espírito Santo verdadeiramente, não é o que você faz, é o que você é. E aquilo caiu a ficha. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu posso estar aqui feliz na frente de todo mundo, sendo uma pessoa mascarada, mas quando eu estou sozinho, eu fico vendo aquilo que entristece a Deus, eu fico fazendo aquilo que entristece a Deus. E foi quando eu tomei o conhecimento que não tinha o Espírito Santo. Foi quando eu coloquei toda a minha força para buscar o Espírito Santo. Foi numa vigília que eu lembro que... Eu não me lembro da vigília direito, mas eu lembro da hora. Foi bem de madrugadazinha, foi quando... Nessa semana eu me preparei bastante e foi ali que Deus falou assim comigo. Eu estava orando no secreto, aí Deus falou assim comigo, você tem que verdadeiramente se entregar. Não adianta você falar que tem o Espírito Santo se você fica agindo de forma indecente quando você está sozinho. E nessa semana eu me preparei bastante. Foi quando eu comecei a jejuar, a orar mais, a querer
verdadeiramente ter o Espírito Santo. E foi numa vigília, foi quando eu estava ali sozinho. Não estava ali sozinho, estava com a multidão, mas eu me imaginei ali sozinho, só eu e Deus. Foi quando eu dobrei meu joelho, rolou a lágrima e eu falei assim, meu Pai, eu tô aqui, eu reconheço que não tenho o teu Espírito, que tenho andado longe do Senhor, eu posso estar aqui na igreja, falar que tenho o Espírito Santo e no meu secreto fazer tudo que te desagrada, falar para o pastor que eu tenho o Espírito Santo, falar para o obreiro, mas eu sei que não tenho. E eu lembrei dessa passagem bem no comecinho da minha caminhada. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser um jovem de prazo de validade dentro da igreja. Aí eu pensei, não adianta eu ficar me convencendo que tem o Espírito Santo. Então aí a ficha caiu. Aí naquela noite eu busquei como nunca antes. Aconteceu naquela noite? Aconteceu naquela noite. Foi quando eu dobrei os meus joelhos e eu falei, meu Pai, eu reconheço que não tenho o Espírito Santo. Foi quando verdadeiramente ali sim eu fui selado. Foi quando dali por diante já mudou o meu caráter. Eu já estava diante de situações que eu poderia fazer aquilo que era errado. Eu estava sozinho no quarto, vinham os pensamentos, vai lá, faz aquilo. Não, peraí, se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou fazer isso. Que é uma das características, né? Sim, senhor. De quem tem o Espírito Santo. Não precisa ter ninguém olhando, porque a pessoa sabe que Deus está ali olhando. Sim, então... eu passei a ter o conhecimento disso. E eu era uma pessoa muito agressiva. E meus irmãos chegavam a brigar comigo. Você é agressivo? Não tem cara, não. Mudou mesmo, né? Sim, senhor. Eu era uma pessoa muito agressiva. Meus irmãos vinham discutir, vinham falar comigo. Eu já brigava, eu já xingava todo mundo. Minha mãe vinha falar, vai lavar a louça, que não sei o que. Mãe, para encher o saco. Eu brigava muito com ela. Mas agora mudou. Sim, senhor. E a Força Jovem te ajudou como? O Força Jovem, bispo, me ajudou bastante através do obreiro. E fui muito orientado, graças a Deus, e através do obreiro, ele foi me ensinando. A galera do Força Jovem, quando eu cheguei lá, eles não me julgaram, eles me acolheram como fosse um irmão para eles. Eles até brincavam comigo, e aí, rapaz, você vai ser obreiro, você vai ser pastor. E eu todo perturbado, não sabia nem o que era obreiro, nem o que era pastor. E aquilo dali foi crescendo cada vez mais dentro de mim, de viver em comunhão ali no Força Jovem. Então todo domingo eu não perdia por nada, todo domingo eu estava ali junto com eles marcavam evangelizações, aí eles falavam, vem, você não pode faltar, agora que você tem o Espírito Santo, você tem que arrebentar. E você participa do Força Jovem onde? No Capão Redondo. Qual o dia do Encontro Jovem lá? Todo domingo às 4 horas da tarde. Sabe o endereço lá? Sim, senhor. É Avenida Elis Maas, 679. Então tá aí, ó. Assim como o Diego e a Rosana mudaram, você também pode mudar. E mesmo que você não tenha o que mudar, talvez você diga assim, eu não tenho problema como eles tiveram, mas você quer conhecer o Força Jovem, quer estar com a gente, quer usar os seus talentos para o bem. Quando a gente fala de talento, você gosta de música, você gosta de dança, de teatro, de esporte, você gosta de tirar foto, de usar o computador, você tem talento. Todo jovem tem talento, não é verdade? Uns para algumas coisas, outros para as outras coisas. Já pensou em usar esse talento para o bem? Porque talvez você esteja usando esse talento agora para o mal, para fazer aquilo que não presta. Já pensou em usar para o bem? E você que está aí, talvez sem amigos, né? Fica trancado nesse quarto, sozinho, vai para a escola, você não se dá bem com ninguém. Você pensa assim, eu não consigo me encaixar em nenhum grupo. Eu não consigo me encaixar com ninguém. Vem aqui que você vai se encaixar com Força Jovem. A gente está aqui para te ajudar, tá bom? Encontro Jovem nesse sábado agora, 16 horas, Avenida Celso Garcia, 499 aqui no Brás. Você é o nosso convidado. Diego, Rosana, obrigado. Dá uma olhadinha lá para eles, dá tchau para eles. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.